Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast 100% no Alvo. O nosso objetivo sempre é trazer informações, conhecimentos sobre segurança, meio ambiente, sustentabilidade, né, produtividade, e para a gente poder, né, o público que nos ouve, se atualizar, se inteirar dos assuntos que a gente conversa aqui e, principalmente, né, pessoal, levar conhecimento. O objetivo do canal 100% no Alvo é levar conhecimento no aspecto geral. Antes de eu iniciar, né, eu gostaria, né, aproveitando o dia 8 de março, dar os parabéns a todas as mulheres, né, que estão nos ouvindo e as que nos vão ouvir um dia, né, a todas as mulheres da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, né, pelo seu dia. A dedicação das mulheres é diária, né, é um exemplo de vida, são guerreiras, né, e hoje são essenciais. Hoje não sempre, né? Foram essenciais na nossa vida desde a gestação, né? Até, vamos dizer assim, a criação completa nossa da formação completa nossa como ser humano. Então a mulher é fundamental. Sem a mulher, né? Seríamos nada. Eh, Hoje, pessoal, nós vamos ter um dia muito especial, né? Com uma mulher guerreira, né? Nós vamos estar aqui daqui a pouco, né? Com a Kátia Penteado, né, nossa convidada especial. E junto comigo eu vou ter o Rodrigo Franco, especialista também. E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores, né? A ALR Soluções de Engenharia, a Franco Ambiental, a Gestione Agro, a Impacto Engenharia Industrial e a Macfil Locações. Hoje, pessoal, como eu disse, né, com a nosso dia especial, os nossos convidados vão falar sobre um assunto muito, muito importante, que é a questão do desenvolvimento sustentável, né? E também sobre ESG, né? Sobre as diferentes perspectivas, né, que nós temos e também as dificuldades, né, e os avanços que já tivemos até hoje, né? A gente estava falando agora há pouco, né, eu e a Kátia, nos bastidores, sobre o que era meio ambiente, o que era desenvolvimento sustentável há 30 anos atrás, o que é hoje, né? Então, é um assunto muito legal, muito importante da gente falar aqui a respeito e também falar das perspectivas, né, dos avanços que nós temos. Kátia, seja bem-vinda, né, ao nosso 100% no Alvo, tá? É um prazer tê-la aqui. E, assim, eu fico muito feliz pelo dia, 8 de março, ter uma mulher na nossa bancada aqui para falar de um assunto tão importante, né, que é desenvolvimento sustentável, ESG, né, tudo a respeito sobre a questão ambiental também. Gostaria também de agradecer o Rodrigo por estar aqui. Rodrigo, muito obrigado, viu, mais uma vez estar com a gente aqui. É um prazer tê-lo aqui sempre com a gente, não só como apoiador, mas também como, vamos dizer, apresentador junto comigo aqui na Obrigado. bancada sobre as questões ambientais e desenvolvimento sustentável. Kátia, fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, né? Como foi, como você iniciou na área, como está hoje, né, os seus projetos, né, desde o início, lá no início até hoje, como foi, né? Você já me falou, né, lá nos bastidores, mas o público quer ouvir você, né? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente já se conhece, né, nos bastidores aí da vida profissional, então, Douglas, é uma honra para mim estar aqui. O seu trabalho é um trabalho incrível, é um trabalho dinâmico, é um trabalho integrado. Você é um profissional que pensa fora da caixa, então é muito bacana estar aqui. Rodrigo, conhecendo você agora, né, um prazer imenso, um parceiro aí no mundo do trabalho, dos negócios. É muito bom encontrar pessoas que pensam junto. Falo que, como professora há 30 anos, né, eu falo que eu gosto muito de usar o termo tribo, eu gosto muito de estar no mesmo time, essa visão interdisciplinar. Ninguém faz nada sozinho. Então, acho que estar junto é sempre muito bom.
Você tem certeza que você quer saber da minha trajetória? Olha que eu tenho mais passado que futuro, hein? A gente vai precisar de 2 dias de podcast, mas, assim... O futuro sem o passado não é É nada. verdade. Sim. Nossa, e eu falo que a formação acadêmica, estudando, né, educação, e principalmente educação ambiental, isso ficou muito claro para mim. Como que a história é importante. E é muito interessante também, porque eu sou bióloga, de primeira formação, eu sou bióloga. Mas quem me fez gostar muito de história, me apaixonar por história, foi minha filha. Então, assim, eu comecei a olhar o mundo diferente a partir do momento que eu entendi a história. Então, falando um pouco da Kátia, quem é a Kátia? A Kátia é filha da Hilda e do Alair, em português com uma italiana, que teve uma infância na área rural. Então, meu pai é agricultor. Então, assim, eu cresci praticamente até o início da minha adolescência na área rural. Então, isso trouxe para mim uma perspectiva, uma visão de vida muito diferente do que a gente tem hoje. Uhum. Então, o fato de eu ter escolhido... Eu falo que não foi a Kátia que escolheu a biologia, foi a biologia que escolheu a Kátia. Porque esse olhar mais sensível pela natureza, ele faz parte da minha formação como ser humano. Então, isso, como você vive, o local que você vive, isso conta muito dentro da sua história e das suas escolhas de vida ao longo, né, do seu processo evolutivo. E aí a Kátia também é mãe da Raíza e mãe do Otávio e esposa do Marcelo. Então, eu tenho uma família linda, graças a Deus. Eu falo que família é a maior rede de apoio que a gente tem, porque a nossa história ela não é feita de Facebook nem de Instagram, né? Ela tem muito mais a ver na vida real do que no mundo ideal. E família faz toda a diferença, não solta a mão da gente de jeito nenhum. Então, ser mulher nesse lugar que eu me encontro hoje é um privilégio. Eu agradeço muito a lembrança de vocês e que eu sei que é uma lembrança genuína. Então, isso também faz toda a diferença, né? E eu fui para a área da biologia, então eu fiz biologia e depois eu fui para o mestrado em educação. E nesse momento eu já estava na academia, já estava como professora do ensino superior. E assim, a minha história ela cresceu muito na área acadêmica, como pesquisadora, orientadora, também a parte administrativa, porque eu acabei assumindo coordenação de cursos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, também da parte de núcleo de pesquisa. Só que, em 2013, aí eu tive uma empresa de consultoria na área de geotecnia e meio ambiente, mas isso nas idas de 2000. E em 2013, na verdade, final de 2012, acontece com a Kátia algo inusitado, que eu fui convidada para ir para a gestão pública. Uhum. Eu posso dizer para vocês que foi assustador no primeiro momento, porque como é isso, né? E eu lembro bem, porque nós, enquanto sociedade civil, e eu me incluo nesse lugar, e eu acho isso muito importante, nós temos uma visão da gestão pública, uma visão muito recortada, mas também muito enviesada, míope, de acordo com o que a gente ouve, também de forma recortada. Quem não vive a gestão pública, não sabe como funciona nem mesmo a burocracia. A gente vê os problemas, nós enxergamos e questionamos o que está na vitrine. E a gente não tem a menor ideia, que nós, Rodrigo, nós estávamos falando de resoluções, né, até agora, nos bastidores, e eu também gosto muito dessa parte de política pública.
E a gente não percebe que são mundos diferentes, regras diferentes e tempos diferentes. Então, enquanto sociedade civil, ambientalista, eu falava, gente, mas eu acho que esse não é o meu lugar, porque eu juro para vocês, um bitrem de preconceito. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque cortar a carne, falo que é o primeiro exercício evolutivo do ser humano para poder compreender o universo que ele vive, para sair do próprio umbigo. A partir do momento que você olha para dentro, que você reconhece, verbaliza os seus limites, você está pronto para poder se relacionar com o outro, sabe? E eu tive que fazer esse movimento porque eu aceitei. Eu falei para um amigo que tinha me indicado, eu nunca tinha lidado com a política partidária. Eu falei, mas você tem certeza? Primeiro que eu não conheço a cidade. E depois, eu nunca trabalhei na gestão pública. Aí eu fiz a pergunta clássica, como eu vou me proteger? Aí ele foi muito claro, objetivo, e eu sigo, assim, até hoje, depois de 12 anos, eu trouxe isso para a minha vida. E que foi o que me aproximou da beleza da política pública. Ele disse para mim, seja legalista. Se você seguir a lei, caso você tenha problema, será defensável. E é real. E eu segui isso como norte na minha vida, até porque a lei diz isso mesmo. O gestor público só pode fazer o que está na lei. Ele não pode fazer nem o que é omisso à lei, porque o que não está na lei, ok, né? Somos até, de certo ponto, às vezes, não eticamente nem moralmente, mas nós temos liberdade de escolha. O gestor público, não. Ele tem que fazer exatamente o que está na lei. Esse é o ponto mais subjetivo dessa relação sociedade civil, do entendimento da sociedade civil para a gestão pública. E eu cheguei na gestão pública achando que eu ia mudar o mundo. Porque imagina, biólogo, ambientalista, educador ambiental, falei, meu Deus, é o lugar que eu quero para a minha vida. E quando eu descubro que uma licitação pode demorar, às vezes até 2 anos. Quando eu descubro que você só pode fazer, você pode ter muita boa intenção, mas se não tem uma lei para isso, você tem que passar pelo processo da elaboração da lei, do convencimento do executivo, tem que ter sentido para o executivo, tem que ter sentido para o legislativo, para que você comece uma jornada, percebe? É muito diferente da iniciativa privada. Então, quando eu descobri isso também, eu percebi que eu tinha que desacelerar e compreender. E foi todo esse exercício que eu fiz durante esses 12 anos, como secretária de Meio Ambiente e Agricultura em Catanduva, e depois como secretária de Meio Ambiente e Urbanismo por 8 anos em São José do Rio Preto. Mas também a gente descobre que é um mundo lindo e que é um mundo que nós temos que agradecer profundamente. Por quê? Eu era comissionada, cargo de confiança, mas se foi para mim maravilhoso conhecer os funcionários públicos de carreira. Essas pessoas, esse capital humano, é um capital que nós temos que valorizar profundamente, porque essas pessoas são imparciais, esses profissionais, eles são técnicos, eles querem aprender, eles estão com você para os resultados. Então, valorizar o funcionário público é algo que a gente precisa, literalmente, aproximar mais o discurso da prática, porque são pessoas que realmente colocam a casa em dia. Então, isso foi uma grande escola para mim.
Aí eu entreguei o meu cargo dia 31/12 e agora eu estou voltando para casa, né? Eu já tinha uma empresa desde 2016, minha e do Marcelo, na verdade do Marcelo e minha, né? A Adria, de soluções soluções sustentáveis, e a Dríade, ela nasceu com um leque de possibilidades na área de biodiversidade, regulações, educação, e também, principalmente, que hoje é o meu core, na questão de formação de liderança em sustentabilidade. Então, nós implantamos a jornada de sustentabilidade na marca, mas também nós trabalhamos com os 3 eixos da sustentabilidade de forma modular, né? Ou mentoria, ou workshop, palestras. Então, nesse período, eu não podia, até para não dar conflito de interesse, como eu já era educadora, então eu fiquei nesse universo dos cursos e das mentorias. E agora eu estou de volta. Bacana. Expandindo. Bacana. A missão continua. Continua. Ótimo. Rodrigo, uma palavrinha. Que história, hein? Uau. Isso só foi o resumo. É muita bagagem e é legal que hoje, né, é o Dia da Mulher e ter uma mulher com toda essa jornada, né, no mundo ambiental, com toda essa carreira, é importante, até para uma quebra de paradigmas mesmo, né? Porque apesar de a gente estar vivendo um momento onde é mais tranquilo a mulher no mercado de trabalho, onde isso está um pouco mais difundido, mas ainda existe muito paradigma, né? Então, quando você tem uma mulher que tem toda essa bagagem, todo esse conhecimento e vem com todo esse arrojamento e fala, olha, eu estou saindo agora, estou entregando meu cargo, mas espera, eu tenho uma empresa ainda, tem algo por vir, a gente ainda está no mercado, isso é muito bom, isso é muito bacana. Então, meus parabéns para você e parabéns para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo também durante esse dia. Legal. A trajetória é incrível, né? Se eu for ver, é incrível. Sim. Né? Por isso que eu falei agora há pouco, né? Que o passado é o nosso futuro. É verdade. Né? E o presente é aquilo que nós fizemos no passado e que a gente vai fazer no futuro. Né? É verdade. E a missão continua. A missão continua. Bom, quando a missão continua, vamos falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? ESG, né? E os conceitos da evolução, né? Desde lá o início, né? Como a gente comentou agora há pouco, lá nos bastidores, 30 anos atrás, né? Até os dias de hoje. Kátia, fala um pouquinho para mim, né? Você que né, tem essa trajetória aí longa aí de trabalho, sobre a questão, né, de como iniciou esse, vamos dizer assim, esse movimento, né? Não só no estado de São Paulo, em Rio Preto, mas no mundo inteiro, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? E também, né, sobre a ESG, um pouquinho de ODS, que faz parte também, né? Lógico. Sim. Então, você pode falar para nós? Claro. Bom, você pergunta para uma dinossauro, né? Tem que... que só tem uma criança. Só tem uma criança aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Porque... Você sabe que as crianças são as nossas ferramentas de atualização, né? Precisa sempre ter um por perto para a gente poder atualizar. E você sabe que e na verdade foi o próprio Marcelo que me apresentou, né, o Dado Schneider, e foi inclusive num seminário da CIRP, acho que foi nas idas de 19, 18, e eu não o conhecia, e ele trabalha, eu acho que ele já tem lá os seus 60 e poucos anos, não muito mais do que eu, né, mas por aí, um pouco mais, e ele estuda gerações, as relações intergeracionais. Eu fiquei tão apaixonada. Cortando um pouquinho, quem tem 2 gerações X e uma Z aqui. É Z? Eu acho que é Z? Ou já será que já... Ou é milênio? Eu sou de 93. Tá, é Z, né? É Z. Não é? O meu filho é 95, ele é final de milênio. Então ele é milênio. A minha filha é de 90. Olha aí,
Isso eu me lembro. E a partir desse momento eu comecei a estudar muito as relações intergeracionais, até por conta da educação ambiental. Eu saí do meu mestrado estudando percepção de consumo, porque trabalhar resíduo para mim, nossa, é o paraíso, né? Então, mas eu falo que eu sou uma bióloga que gosto de gente. Eu trabalho com gente. Eu não sou botânica, não sou geneticista, não sou zoóloga, e não sou antropóloga, né? Mas eu sou uma bióloga, educadora, que quer entender o comportamento humano. E eu tenho um recorte, que é o comportamento humano diante do meio que ele vive. E com isso, eu comecei isso como pesquisa no mestrado, e eu trago na minha profissão. E quando eu conheci Dado Schneider, eu fiquei apaixonada. Por quê? Porque ele é um estudioso, ele trabalha com dados científicos, e ele é palestrante, e ele traz muito essa relação, que a gente vai, talvez, um pouco mais para frente da nossa fala, a gente pode aprofundar um pouquinho sobre isso, que isso é um grande nó hoje dentro das empresas, porque nós estamos hoje juntos, no mundo do trabalho, as 4 gerações juntas. Nós estamos com Baby Boomer, X, Millennium e Z. E todo mundo se engalfinhando. Por quê? Porque todo mundo tem sua verdade absoluta da sua geração, do seu comportamento, da sua cultura. Então, isso me fascinou. Então, hoje, isso é uma camada que eu acrescento no momento que eu entro na empresa para fazer esse trabalho de jornada para sustentabilidade, porque é uma jornada, não existe mágica. Um dos focos dentro do eixo social, que é o cliente interno, a gente olha muito para isso. Porque esse é o nó da falta de produtividade, da quantidade de troca, né, de profissionais. Então, assim, a forma como o Baby Boomer e nós, enquanto X, pensávamos é muito diferente de hoje. Sim. Então, tem que haver uma integração, né, e uma adequação. Mas, voltando à questão dessa trajetória, da questão ambiental, porque realmente é isso mesmo que você falou, Douglas. Existe uma timeline muito importante e que eu falo que a evolução... Eu não falo isso. Na verdade, isso vem de Darwin já. A evolução não dá saltos. E não dá mesmo. Nós começamos com... A gente passa por um momento de inércia no país, de 20 anos, de 64 a final da década de 80, né? 83. Enquanto nós estávamos nessa inércia no Brasil, o mundo estava discutindo o impacto negativo do comportamento humano diante do meio que ele estava vivendo. Então, os Estados Unidos, que é, na verdade, o grande contra-exemplo desse comportamento, nós sabíamos um pouco da Europa, e quando, em 80, no final da década de 80, que o país começa a se movimentar diante do mundo, a receber informações do mundo, a ter essa troca de conhecimento com o mundo, começa a socializar as questões ambientais dentro do país. Tanto que, em 81, a gente tem a lei que cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente. A partir dessa lei, que eu falo que é o nosso marco, a partir dessa lei, nós começamos a ter um olhar diferente, integrado e regulado sobre o comportamento do ser humano com o meio que ele vive. E aí surgiram os conselhos. Aí veio o CONAMA, CONSEMA, os CONDEMA, só que município, assim, você sabe, você acompanha, você está dentro dos conselhos, dos colegiados, Douglas, uma coisa é instituir, outra coisa é criar identidade. Sim. Né? Às vezes leva tempo. Mas aí, a partir daí,
nós tivemos assim esse olhar mais verde, né, sobre as questões do Brasil. Então, começa a se questionar sobre as hidrelétricas que foram construídas antes da década de 80 sem licenciamento ambiental, né? Então, a partir daí, começa a se olhar, nós precisamos entender como a natureza funciona, como é a ecologia, né? Esse processo, esse ecossistema, para saber como que nós podemos intervir. E essa lei foi muito importante. E com isso, o Brasil ele começou a ter um desenho bem interessante sobre como intervir nas questões ambientais. E com isso, a gente começa a falar do tal do desenvolvimento. Essa crise de desenvolvimento e a época de preservação. Não se falava em conservação, só preservação. Por questão mesmo de proteção integral de tudo, porque a sensação era que estava tudo sendo destruído e precisava ter alguns santuários para poder garantir a biodiversidade. Então, aí, a ecologia, isso antes da década de 80, na década de 70, as questões ambientais, elas entraram por meio da ecologia. Por isso que há uma confusão até hoje dos termos. E eu trabalho, eu tomo muito cuidado com os termos. Conceito, para mim, é sagrado. Se tem uma coisa que o meu orientador de mestrado me ensinou, foi isso. Beba da fonte. Entenda a diferença de opinião e argumento. São coisas muito diferentes. E isso, eu tomo muito cuidado com os termos por conta disso. Então, a ecologia, hoje, ela é muito confundida com o termo ambiental, e o termo ambiental é muito confundido com o termo sustentabilidade. Né? Mas isso tem todo um sentido, essa confusão no meio do caminho, ela tem um porquê. Porque antes era só meio ambiente, só se olhava o meio ambiente como algo recortado. Não se colocava o comportamento humano. Se o ambiente está como está, é porque o ser humano ele impacta sobre o meio que ele vive. Então, o que adianta a gente estudar o meio ambiente e não estudar quem impacta o meio ambiente? E aí veio esse início de integração que nós chamamos de socioambiental. E na Eco 92, foi socializado 2 termos importantes, o de desenvolvimento sustentável e o de educação ambiental. E a gente estava falando do relatório de Brundtland, né, porque em 87 teve toda a construção da pauta de 92, da Conferência Mundial. E dessa reunião saiu um relatório, né, que é o relatório considerado como relatório de Brundtland, né? E ali se discute a questão de como se desenvolver de forma racional para que a gente, não coma tudo que está à mesa e deixe um pouco para quem vai chegar mais tarde. É esse o ponto. Né? Eu uso só o que eu preciso e eu deixo para quem chegar mais tarde com fome. Então, eu me sacio, mas eu preciso pensar no outro. Isso, no caipirês, porque eu adoro usar caipirês, porque eu sou caipira e eu tenho muito orgulho disso, é isso. A gente precisa dividir o pão. Então, esse é o conceito mais profundo do desenvolvimento sustentável. E a educação ambiental, como ela veio também pela ecologia, ela disseminou nas escolas. Mas a forma como se enxerga a educação ambiental, e eu preciso de um parênteses aqui, eu peço licença poética para fazer generalizar, né? Generalizar
trava-língua, por questão didática. Então, isso não significa que eu estou colocando todo mundo no mesmo lugar. Isso é só uma forma de olhar a estatística de forma mais lúdica. Mas a educação ambiental, como ela entrou pela escola, pela educação formal, a gente passa um bom tempo entendendo que a educação ambiental era só para criança. E a gente replicou um termo perigoso. Hoje, talvez, a gente consiga melhorá-lo. Mas como eu sou, desde da Eco 92, eu falo que a minha história ambiental, ela nasce com a Eco 92, porque eu já era professora de ecologia em Santa Fé do Sul, mais do ensino básico. E o que acontece? Quando a gente falava que era para criança, tudo era muito lúdico. Então, a educação ambiental, ela passou por um processo histórico muito triste, vista como brincadeira de criança. E com uma miopia enorme, um equívoco conceitual enorme. Tanto é que demorou muito para que os professores, as escolas, conhecessem a Política Nacional de Educação Ambiental. Sabe? Então, assim, ela é do final da década de 90, com determinações claras. A educação ambiental ela não pode ser disciplina na educação básica, por uma questão importante. Porque a educação ambiental ela trabalha sensibilização e conscientização. Conhecimento, sensibilização e conscientização. Vocês acham mesmo que todo mundo tem a mesma consciência sobre uma situação ao mesmo tempo? O ser humano ele tem o seu momento evolutivo individual próprio. Então, para quem é professor, sabe. Quando você fala de disciplina, a disciplina ela tem uma regulação pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação dos Estados, ela tem um currículo mínimo que você tem que cumprir, está na lei. É bem apertadinho, bem ajustado, né? Exatamente, ela tem hora para começar, ela tem hora para terminar. Como que você coloca uma disciplina de educação ambiental que tem hora para terminar? A educação ambiental, você não decora conteúdo. Você trabalha de forma constante, sensibilizando para que em algum momento o seu público-alvo ele vire a chave. Ele pegue aquele conhecimento que não precisa ser científico no primeiro momento e transforma em valor de importância. E para transformar em valor de importância leva muito tempo, às vezes uma vida. Então, olha, a lei ela é muito atual, até hoje. E nós tivemos que brigar muito à época, nos colegiados, nas conferências, para não perder esse artigo, salvo engano é o 10, que é a educação ambiental, na educação formal, que é a formação primeira da criança, que vai para a adolescência, que ela sai daquele lugar de heterônomo para um lugar autônomo, que a educação ambiental ela tem que ser transversal para trabalhar valores, conhecimento e valores. Agora, na educação superior, tem que ser disciplina, porque aí você vai formar educador ambiental. E tem que ter, tanto é que o MEC, em 2007, 2010, eu acho, eu ainda estava na graduação, ele exige educação ambiental em todos os cursos de superior. Por conta disso, né? Porque de boa intenção o inferno está cheio. Então, quem tem o papel de fazer esse movimento tem que ter o mínimo de conhecimento, que não precisa ser técnico-científico, mas ter conhecimento da sua cultura, ter conhecimento
do seu entorno, ter conhecimento de si mesmo. Então, existe todo um trabalho para que você possa interferir na cultura do outro. Então, a educação ambiental ela teve esses obstáculos. E o desenvolvimento sustentável, ele passou por um bom tempo nesse papel de olhar, de discursar como sustentável, mas se manter no mesmo modelo de desenvolvimento. Tem um profissional incrível, o Valdez Ludwig, que ele traz, e assim, as primeiras falas dele também foram em 2010, hoje ele está mais velho, mas o cara é incrível, ele sempre trabalhou no mundo corporativo, psicólogo, fez teatro, salvo engano, acho que também é advogado, administrador, e ele trabalhou muito com o comportamento dos colaboradores do ecossistema corporativo. E ele traz, eu peço de novo licença, e ele, nas falas dele, ele lá nas idas de 2010, ele trazia a fala que nós estávamos numa fase de maquiar o cocô de verde. E é verdade. O cocô continua do mesmo jeito, com a mesma forma, o mesmo cheiro, mas vamos pintar de verde, dar uma maquiada, porque aí você consegue trabalhar a visão do senso comum de mudança. Então, a gente ainda passou por esse processo de transição que hoje está muito diferente. E aí, com o desenvolvimento sustentável, chegou a pandemia. Antes um pouco disso, dentro do mundo acadêmico, começa a estudar filosoficamente o deslocamento do termo desenvolvimento sustentável para a sustentabilidade, como um olhar mais filosófico, que, na verdade, o sentido é o mesmo, mas como banalizou tanto esse termo, principalmente no mercado e no comportamento das pessoas, o que aconteceu? Houve um trabalho mais sensível de comportamento humano. Aí veio a sustentabilidade, com os seus 3 eixos, envolvendo meio ambiente, sociedade e economia, porque não tem como você ter um ambiente saudável se você não tiver uma sociedade justa e se você não tiver uma economia equilibrada, porque nós, seres humanos, a tecnologia não deu conta, a ciência ainda não deu conta de fazer com que a gente tenha cloroplastos, né? Fazer fotossíntese, não tem como. Então, como que você olha para o meio ambiente? Como que eu vou falar para uma pessoa que a renda per capita é de R$400 por mês, eu vou falar que ela tem que cuidar do lixo dela? Entendeu? Então, aí veio a sustentabilidade para dar essa robustez nesse olhar mais do comportamento humano. E a pandemia, essa fala não é minha, mas eu também acredito muito que o caos, ele é doloroso, mas o que faz com que nós, seres humanos, consigamos sair da nossa zona de conforto, mesmo que seja da miséria, e a gente não percebe, é o caos. E a pandemia, ela fez isso com a gente. E o caos trouxe detalhes importantes, que a gente pode falar isso depois, detalhes importantes. Trouxe à tona dados importantes que não eram socializados, e foi possível ser socializados por conta da globalização, que eu acho isso sensacional, que veio junto o ESG, justamente para ser uma ferramenta para materializar essa subjetividade da sustentabilidade. Porque é muito difícil você pagar, você investir naquilo que você não vê, né? Aquilo que não é materializado. Então, aí muda tudo. Falo que foi uma virada de chave do comportamento da humanidade com relação à pandemia. Mas aí a gente detalha depois. Acho que deu para fazer a timeline. Rodrigo? É muito
interessante ver como que as gerações elas se diferem com relação a conhecimento, conceitos e opiniões, né? E ter toda essa passada de tempo, de como é que foi, onde que era, e tentar trazer isso para o contexto atual é importante. Então, vamos imaginar que o conceito de poupar recursos atuais, né, ou suprir as necessidades atuais para que as gerações futuras tenham como subsistir, né? Eu vou ser um pouco político aqui e vou tentar trazer isso para para um, um jogo mais, vamos pensar Brasil como um todo, né? Então, a percepção que eu tenho hoje do mundo lá fora, né, principalmente com todas as mudanças políticas, né, que a gente está tendo lá fora, tal, uma direita muito mais forte lá fora, né, agora com o Trump, enfim. Os Estados Unidos hoje sendo a potência como né, essa questão mais capitalista, mais produtiva, e eu não cuido do meu meio ambiente, mas eu quero que o Brasil cuide do meio ambiente dele, né? Politicamente falando, para a geração atual hoje conseguir entender que é necessário que nós, quanto civilização, quanto país, consigamos entender e atender isso, né? De, olha, vamos viver, porém, de uma maneira sustentável, preservando, então, os recursos para a geração futura. Mas nós não vamos deixar de suprir as nossas necessidades, né? Como é que, Kátia, como é que você consegue enxergar isso, né? Para trazer isso para a sociedade de hoje, né? Para a nossa realidade de hoje aqui, nessa globalização toda, com tanta informação, e jogar isso na cabeça dos nossos ouvintes e dizer, olha, por mais que lá fora o pessoal entenda dessa forma, vamos produzir e acabou, e não estou nem aí com o meio ambiente. Como é que você traz isso hoje para dentro, até dentro da sua empresa, dentro dos seus clientes, e mostra para eles e fala, olha, o ESG é importante, né? Esses conceitos do ESG são importantes, mesmo que lá fora, para a cabeça de alguns governantes, isso não seja tão fundamental. Trazer essa importância hoje para a realidade dos nossos empresários e da nossa sociedade em si. Fantástica a sua pergunta, adoro. E é verdade, Rodrigo, a gente ouviu muito, politicamente falando, a gente ouviu muito essa frase, né, há um tempo atrás. Você destruiu tudo e agora quer cuidar das nossas coisas. Exatamente. Vamos fazer uma leitura anterior com relação ao nosso comportamento diante do consumo. Por que vocês acham que o que é público no Brasil é destruído? Por que a gente tem vandalismo? Por que você faz uma praça que é para todo mundo, que é para o coletivo, até mesmo para você, mas as pessoas destroem? Por que será? Nós temos o olhar porque é justamente a forma como a gente olha para o que a gente adquire. Quando nós temos um comportamento cultural, e isso é do mundo ocidental, eu preciso tirar um pouquinho o velho mundo, daqui a pouco eu trago ele de volta. Vamos falar dos Estados Unidos, toda essa faixa, Estados Unidos, América Latina. Olhando essa visão mais geopolítica mesmo. Qual é o nosso comportamento de consumo? Nosso comportamento eu só valorizo aquilo que eu compro, aquilo que custa dinheiro. O que eu comprei é meu. O que você comprou é seu. E o que é subjetivo para mim, enquanto senso comum, e para vocês, em termos de custo de dinheiro, não é de ninguém. Se não é de ninguém, é de todo mundo. E eu faço o que eu quiser. Uhum. Por quê? Porque nós não temos conhecimento, que é muito importante,
Isso até para ser discutido, inclusive, em currículo escolar. Nós não temos. Lembra o início da minha fala, quando eu trouxe para vocês que existe uma linha. Ela é tênue, mas a gente desconhece, entre o mundo público e nós, enquanto sociedade civil. É o nosso comportamento diante do outro. Só tem valor para mim, até muitas vezes valor emocional, aquilo que eu compro. Tem valor. O que eu não compro não tem valor. E nós, com esse comportamento, com esse sentimento, que faz parte das nossas emoções humanas, com esse sentimento, a gente transborda na nossa reflexão diante do mundo que a gente vive. Então, se eu for pensar hoje, nós somos da área ambiental, vamos pegar pela área ambiental só, por enquanto. Eu não gosto do recorte só, mas vamos lá. Onde é Manhattan hoje? Manhattan foi construída em cima da destruição de uma tribo chamada tribo Lenape. Você vai em Manhattan, você encontra um museu contando a história da tribo Lenape. O que eu faço com aquele museu? E cadê essa tribo? Ah, mas está vendo? Está lá os Estados Unidos falando mal da gente porque a gente aqui está querendo as terras dos povos originários do Brasil. Que história é essa? É que o ar, a terra, os recursos hídricos não tem porteira. E ele não é nosso. Esse pertencimento de posse, ele é equivocado e muitas vezes ele é perverso. Então, eu tenho essa terra é minha porque eu comprei. Agora, né? Eu não posso entender, por exemplo, o meu avô chegou no Brasil no final do século XIX. Será? Eu não sei, eu só estou falando porque eu não sei. Ele comprou essa terra que eu morei, ou ele grilou? Ou ele pegou, pôs cerca? Que é o que a gente vê hoje no Brasil, até hoje isso acontecendo. Então, a questão é, para algumas coisas, nós vivemos num país capitalista que tem, de forma muito superficial, um modelo de juntar capital, ok, e para mim está tudo bem, só que nem tudo é valor de posse. Então, por exemplo, o ar, a água e o solo, se eu contamino o solo aqui, eu vou ter problema em outros lugares. Sim. Então, quando a gente ouve essa fala, eles destruíram lá e fica colocando bedelho aqui. Uai, as pessoas invadem o nosso espaço porque a gente permite, se nós não estamos fazendo a tarefa de casa. Quer ver? Os rios voadores. Por que nós estamos tendo esse problema gravíssimo das mudanças climáticas de forma mais recortada? Pensando na agricultura. Vamos pensar na agricultura, para vocês virem como que isso transcende quando nós falamos das questões da natureza. Centro-oeste e sudeste, o que faz precipitar a chuva aqui são os rios voadores da Amazônia. Então, eu poderia falar assim, se eu tivesse terra na Amazônia, eu estivesse desmatando, como é o que está acontecendo, para recurso próprio, olha o que eu estou dizendo, eu ia falar, o que aquele povo do Sudeste está enchendo os pacová aqui, se essa terra é minha, eu comprei. Alto lá, cara pálida, você comprou o solo, o subsolo não é teu. O subsolo é da União. O subsolo é do Estado. Então, começa daí. Ele não é teu. Beleza.
eu desmato lá na Amazônia. E o agricultor aqui não tem água. Por quê? Porque aquela evaporação que teria que sair da função de copa da floresta, quando está chegando aqui, está chegando de que jeito? Com chuva ácida, por conta da poluição das queimadas. De lá. Nós tivemos no final do ano. Né? Exatamente. Então, por isso que, na verdade, o objetivo dessa conversa é chegar, o final dela, é que realmente nós estamos saindo passando por uma transição dessa economia linear, que é essa visão, o que é meu é o que eu compro, e quanto mais eu tenho o poder, quanto mais bola eu tiver, mais sucesso no campo eu tenho, daquela visão circular, para uma economia circular. O capital vai continuar do mesmo jeito, o nosso modelo, ele não vai mudar, mas o que tem que mudar é esse nosso olhar sobre as coisas produzidas. E esse olhar sobre como nós enxergamos a posse. Porque nessa visão linear, tudo bem, o que os Estados Unidos, a Europa está colocando pitaco aqui no nosso desmatamento? Sim. Está muito claro, a União Europeia, ela já deu o tom. E está tão longe da gente, não está? Aí eu pergunto para vocês, quantos exportadores nós temos em São José do Rio Preto e no Noroeste Paulista que são exportadores da Europa? Percebem? Muitos. Só em Rio Preto, muitos. Então, percebe que nada é nosso? Tudo é de todos? Por quê? Nós estamos, e que a questão ambiental, ela é mesmo, em primeiro lugar, uma questão econômica? E é assim, Rodrigo, que eu trabalho a jornada, porque convencimento é muito difícil. Como eu disse para vocês, cada um tem o seu momento evolutivo. E tem uma coisa que eu aprendi nas mentorias, porque eu também, além de eu ser mentora, eu também faço mentoria, né? Nas minhas mentorias de negócios, eu aprendi que nós também temos cliente ideal, que é uma coisa que eu não sabia, sabe? Assim, a gente vive muito no mundo acadêmico e a gente não enxerga esse lado. Então, quando fica muito claro o propósito, que você, quando acorda de manhã, que você vai para o seu trabalho e você sente aquela vontade imensa de acordar de manhã e ir para o seu trabalho, porque você sabe que, de alguma forma, você está contribuindo, você sabe, assim, você escolhe os seus clientes. Ah, Kátia, você não está em momento de escolher cliente. Você acabou de entregar um cargo, você está voltando para o mundo dos negócios. Como é isso? É duro, é dolorido. É dolorido, mas às vezes existem pessoas que têm a dificuldade de entender, mas está aberta a falar, não, olha, pode ir com calma, Kátia, porque eu tenho limites e eu preciso entender melhor para ter segurança para o investimento. Eu acho isso lindo. E tem que ser assim mesmo. Você não pode investir o seu capital, o seu dinheiro naquilo que você tem dúvida. E enquanto essa dúvida não for sanada, vamos trabalhar. Por isso que é uma jornada. Mas tem empresários e tem gestor público, e isso, gente, eu estou falando num âmbito até de dados, tá? Que a gente tem, nós temos dados aí de controvérsia, de comportamento e o que coloca em relatório de sustentabilidade, sabe? Questões de maquiar mesmo, sabe? Relatório, enfim. Isso é dado. Tem empresário, que aí tem um pouco esse desenho do Trump,
Porque nós não conseguimos ser duas pessoas. Quando você fala da missão, Douglas, é verdade. Independente do lugar que você estiver, se você estiver na tua casa, se você estiver com seus amigos, com seus filhos, ou no seu trabalho, você é você. Exatamente. E você é a figura que vai demonstrar. Então, o Trump, ele não enganou ninguém. Quem votou no Trump, votou no que ele é hoje mesmo, no que ele está fazendo. Ele não fez nenhum tipo de maracutaia dizendo, usando uma roupagem na campanha e uma outra roupagem como presidente. Ele é o que é. E ele vai literalmente exteriorizar o seu perfil, os seus valores, com a caneta na mão. Né? É assim que funciona. Eu sempre falo que quando a gente estuda um pouco ciência, tecnologia e sociedade, a gente descobre que nós somos dotados de emoções humanas e valores. E quando nós temos o poder, nós não mudamos, não existe essa história. O fulano mudou porque ele tem o poder. Não! Ele só potencializou aquilo que já era dele. Aquilo que já era dele. Porque nós somos o que somos. Então, eu acredito muito, até porque a Europa, ela tem um pensamento muito diferente dos Estados Unidos. Sim. E ela está fazendo o papel dela interno, inclusive. E o que ela faz? Aí ela vai negociar. Aí, porque aí tem outra camada, né, que é a camada econômica, envolvendo marcas, envolvendo commodities e tudo mais, que aí ele vai negociar de acordo com o ritmo com outros países. Mas vai ver o que eles estão fazendo por eles. Entendem? Então, eu acho que é um pouco disso. E essa influência política, você acha que, de certa forma, ajuda ou atrapalha nas políticas internas de ESG? Esse acompanhamento, né, de toda essa evolução política externa, traz essa influência? Fala assim, a visão do empresário... Exato. Os Estados Unidos estão fazendo isso, eu vou fazer isso também. Isso, exatamente. Inclusive, viu, Kátia, antes de você responder, eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, por exemplo, com relação a justamente isso, como a Kátia falou agora há pouco de trabalhar, né, a questão do desenvolvimento sustentável e ESG nas empresas, Tá. né? Você está lá dentro, vamos dizer assim, nas empresas, dando consultoria, como que é você convencer, né, o empresário que aquilo que ele tem que fazer, não só questão legal, está na lei, Tá. que vai trazer um benefício para ele. A gente até comentou, já conversou sobre isso aqui no programa anterior, mas é bom a gente lembrar, né, sobre essas dificuldades, vamos dizer assim. Dentro das empresas que eu atendo hoje, né, a gente tem um relacionamento com mais de 300 indústrias, né? A maioria dos meus clientes da Franco hoje são indústrias. Então, funciona assim. Quando eu tenho o primeiro contato com o cliente, a ideia é resolver um problema legal. Então, a minha licença, eu preciso ampliar a licença da minha fábrica, eu fui pedir um financiamento no banco, vi que minha licença ambiental estava vencida, eu preciso resolver isso. E quando a gente entra na pegada da licença ambiental, aí a gente vem resolvendo os problemas ambientais da empresa, né, que a gente chama vem mitigando os passivos ambientais, né? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a trabalhar junto com o empresariado e mostrar para ele, falar, olha, não é só uma questão legal, é uma questão de preservação mesmo, né? De você cuidar, de entender que se você não tiver um pátio impermeabilizado, você trabalhar com produtos químicos, você pode ensejar a contaminação do solo, do lençol freático. Isso pode se estender. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma empresa instalada num local X, e ali 700 metros para frente, estavam furando um poço e encontraram uma contaminação no poço. E aí a CETESB achou a empresa que trabalhava com aquele produto e foi até a empresa e falou, olha, você precisa fazer uma investigação de passivo. E a empresa me chamou e falou, Rodrigo, como é que os caras pegam? Eu falei, olha, é muito simples. É aquilo que a gente falou do sol que não é de ninguém. Não tem porteira, gente. Exatamente. Então, assim, existe sim, sendo muito realista com o que eu tenho hoje de visão de mercado, existe essa tendência do empresariado
querer cuidar mais do meio ambiente. Então, eu tenho clientes que fazem implementação de ESG, não é porque eu solicito ou porque alguém que compra dele solicita. É porque ele viu alguma coisa, né, isso aconteceu de fato, chegou para mim e falou, Rodrigo, você sabe o que é ESG? Eu falei, lá na Franco a gente tem um pessoal lá. Vamos implementar aqui? E fez, por consciência própria, por desejo próprio, né? Mas, num contexto geral, apesar de existir essa tendência, as indústrias, elas têm muito mais essa pegada capitalista, do sentido de eu vou fazer o que é necessário para atender a legislação e vou me capitalizar, e o que vem, para além disso, é marketing positivo, né? Tem mudado? Tem mudado. De 10 anos atrás, de quando eu comecei o trabalho, para hoje, isso tem mudado. Até tanto tem mudado que agora, em dezembro, o nosso governador aqui no estado de São Paulo, né, ele editou um novo decreto tratando sobre licenciamento ambiental, estendendo a validade das licenças, porém ele colocou uma condicionante lá dizendo o seguinte, que se as empresas tiverem auditoria interna, comprovarem sustentabilidade, engajamento ambiental, essa licença pode ser estendida por até 1/3 da sua validade, né? Não sendo superior a 10 anos de validade da licença. Então, isso é muito bom. Isso traz também esse incentivo, né? De dizer assim, fala, olha, se eu implementar um ESG, um ISO 14000, se eu tiver boas práticas de fabricação, se eu conseguir uma auditoria interna e uma auditoria para uma empresa terceira para certificação ambiental, eu posso pegar todo esse emaranhado de documentos, informações, laudos, e conseguir prorrogar a validade da minha licença. Ou seja, a partir do momento que ele faz a prática de ambiental e sustentável dentro da empresa, ele vai facilitar depois a questão da Processo de legalização. E é aí que o licenciamento ambiental e toda essa parte de regulamentação casa muito forte com as premissas de ESG, de desenvolvimento sustentável, né? Aí entra também a questão da conscientização dos trabalhadores, né? O porquê que eu estou fazendo isso, que é o mais importante, né, Rodrigo? Justamente, cuidado. Porque às vezes a empresa se preocupa em documentar, em certificar, em legalizar, mas o trabalhador nem sabe o porquê que está... Kátia, me corrija se eu estiver errado, mas uma das pegadas do ESG, porque não sou especialista em ESG especificamente, mas uma das pegadas é a questão da governança e da comunicação entre os diretores e todo o resto da empresa, não é isso? Não tem também essa comunicação tem que ser efetiva, tem algumas coisas nesse sentido, né? Totalmente. Você trouxe uma questão importante das empresas, que para você ver que o mercado, depende muito do mercado para saber em que ponto que você consegue convencer a empresa, a concorrência, convencer a empresa que é bacana ela ser sustentável e que, agregando valor, ela sendo sustentável, ela vai agregar valor e ela pode até ampliar o nicho, né, do cliente, do consumidor. Mas as regulações, elas são muito importantes mesmo. Elas que você sempre parte da dor. E é compreensível. E quando você traz essa fala, que eu achei bem interessante, que a maior parte dos empresários, eles trabalham, a maior parte, com o que tem que ser cumprido, das regulações. Eu tenho boas notícias. Os empresários que trabalham para cumprir as regulações, eles estão no primeiro estágio da sustentabilidade. Isso e está tudo bem. O grande problema para nós é aqueles que enxergam os recursos naturais de forma tão subjetiva e tão distante que, para ele, a forma de explorar esses recursos não tem fim e tem que ser para ele. E é o que nos preocupa. Então, por isso que a economia circular, ela continua no mundo, ela é o desenho do mundo capitalista.
A economia circular, ela só está mudando a forma de dar conta do processo produtivo. Então, aquele processo produtivo que não existia, gente. A minha filha é de 1990. Ela tem 34 anos. No Brasil, os descartáveis, eles começam a ser, literalmente, eu vou até ser redundante, literalmente socializados em 90. Que é considerada, inclusive, a década de 90 é considerada a era dos descartáveis no Brasil. Nos Estados Unidos, década de 50. Agora, Brasil, década de 90. 40 anos de diferença. Você entendeu? Então, assim, nós não nascemos com a sacola plástica. Nós não nascemos com o plástico. Ai, essa conversa de acabar o plástico não vai acabar. A ideia é que acabe com o plástico descartável, porque o plástico é uma tecnologia fenomenal. Todo uso único de plástico, já a regulação, o tratado internacional está quase pronto. Entendeu? Vai acontecer. E vai ter esses incentivos que você trouxe, por exemplo, desse decreto. As coisas vão acontecer de forma orgânica. E aí, quando a gente fala de comunicação, é o tendão de Aquiles. Por isso que quando a gente vai implementar, eu gosto mais, é que banalizou tanto o termo ISG, tanto, que eu gosto mais de trabalhar a liderança em sustentabilidade usando as ferramentas do ESG. Eu sei que é uma agenda de investimento, mas ele é tão bom para materializar, tão bom, que é uma forma, inclusive, de convencimento com os dados para a alta liderança, que traz uma credibilidade. Mas até chegar nesse ponto é muito difícil. Por quê? Porque, vamos falar de IPI, vocês trabalham com isso. Quantas empresas, qual é o maior problema da empresa com relação a IPI? O funcionário não usa. Conscientização. Né? Conscientização. É a mesma coisa, né, com o que a gente estava falando com a questão ambiental, né? Enquanto não tiver conscientização interna nas instituições, né? Exatamente. E isso tem que partir da alta liderança. O que a gente chama de cliente, ideal? É aquele cliente que o CEO, que o tomador de decisão, ele tem disponibilidade. Porque se você começa a trabalhar com os colaboradores, acreditem, existe demanda reprimida. Porque os colaboradores, eles querem ser ouvidos. Gente, eu estou generalizando por questão didática, lembrem disso, tá? Mas aqui é isso, é uma sala de aula aqui. Eles querem ser ouvidos, porque lembra que nós não somos duas coisas? Aquele modelo empresarial, que você deixa seus problemas na porta de entrada, no seu como é que chama? No seu negócio, como chama? O aparelho de ponto? Relógio de ponto. Você deixa os problemas da sua casa, os problemas particulares no relógio de ponto. Século XXI, isso não cabe mais. Não, inclusive, a gente até falou aqui no programa passado sobre essa questão, né? Das doenças psicossociais que vão entrar em vigor a partir de maio. Exatamente. Tanto, não tem como você, vamos dizer assim, né? Você pode neutralizar, mas não levar para dentro de casa para o trabalho para casa. É um exercício diário que, né, se você não tiver um ambiente saudável dentro da empresa, você não vai conseguir, vice-versa. E não é simples. Não. Porque você tem, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho de emoções humanas rapidinho. Porque nós não somos duas pessoas, lembram? Sim. Você tem dentro da empresa, vamos pensar no ecossistema. Você tem desvio de comportamento, você tem desvio de caráter, você tem doenças, você tem neurodivergências, você tem doenças psicossomáticas, e são externalidades que você tem que considerar. Não adianta. Por quê? Diminui produtividade,
diminui transparência. Então, existe, dentro dessa dinâmica, desse ecossistema, tem que ser vigilante. E ser vigilante é, literalmente, entender os seus colaboradores. Saber quem são os seus colaboradores não é de CPF, RG, é mais conhecer melhor os seus colaboradores, ouvir, ter escuta ativa. Isso é muito importante, você melhora a produtividade, você traz condição saudável para a empresa, você garante a materialização da transparência e não é vergonha nenhuma reportar. Colocar dentro dos seus reportes, mas aí é de verdade, percebe? Porque, gente, de mamando a caducando, de pequena empresa, e principalmente, né, grandes empresas, vamos dizer assim, muitas vezes a alta liderança ela não sabe o que está acontecendo no quintal dela. E mais do que isso, ela ganha muitos prêmios que o colaborador, enquanto dado, participou do reporte, não sabe. Exatamente. E aí, como é que vai se conscientizar? Ele não se sente pertencente. Exatamente. Então, não tem como funcionar. É um dos desafios da certificação, né, Rodrigo? Por exemplo, quando a empresa busca certificação, não só a questão de, para legalizar o seu trabalho, a sua atividade, o trabalhador tem que sentir que faz parte daquilo, né? Até porque não adianta nada. Eu vou imaginar o Rodrigo quanto diretor da Franco, ou nas empresas de gerenciamento de resíduo. Não adianta nada eu entender que eu não posso misturar um plástico limpo com um resíduo oleoso. Mas se lá no chão de fábrica, se lá se o meu separador lá, se ele não tiver isso na cabeça dele, não vai adiantar nada. E levar para casa, né? Porque vai trabalhar 24 horas isso. Exatamente. E ensinar os que estão lá fora também. E é legal que a gente entende que licenciamento ambiental, sustentabilidade, e o que antigamente, né, quando a gente pensa lá no início da nossa conversa, a gente falou, né, da timeline, de como é que tudo isso evoluiu, que antigamente o pensamento era preservação ambiental é não cortar árvore. Né? Um dia na escola. E estar ambientalmente adequado é não cortar árvore. E hoje em dia a gente entende que não, que vai para além disso, né? A gente está falando de mais do que não simplesmente cortar árvore, mas de cuidar das gerações futuras e preservar o futuro, né, da sociedade como um todo. É aquilo que a Kátia falou, exemplificando, né? É como se tivesse na mesa em casa, você vai comer, mas vai ter que deixar para aquele que está vindo depois. Exatamente. É isso aí. Simplificando, se as pessoas, né, no mundo corporativo, seja empresa, seja governo, entender isso. Exatamente. A prática, né? Não precisa, vamos dizer assim. E fechando, assim, meu pensamento, que tem muito a ver com o que nós estávamos falando da questão de valor, porque tudo passa por questão de valor, porque são pessoas que formam as pessoas que trabalham, desenvolvem e formam as instituições. As instituições, elas são formadas de pessoas. Então, como nós temos, vamos pensar assim, um pouco de forma mais filosófica, né? Se nós temos o pensamento, se os nossos valores, eles estão muito próximos de aquisição material, eu valho pelo que eu tenho e não valho pelo que eu sou, parece uma coisa tão boba, né? Mas faz esse eixo do valor agregado, esse tipo de valor agregado, ele é o eixo de todo o seu movimento. E aí, eu vou trazer uma provocação para vocês, principalmente porque você vive direto no mundo corporativo, né? Você entende a empresa, você também trouxe, né, o número de empresas que você presta serviço. Já aconteceu, dentro da percepção de vocês, do olhar de vocês, das empresas investirem muito em tecnologia? Não, que, pelo amor de Deus, não é que não é para investir, não é isso.
Mas, pensando em valor, gente, valor monetário, vamos lá. Sim, Custo. Porque não é assim que a empresa funciona? sim. Porque toda vez eu ouço isso. Olha, Kátia, o empresário, no final das contas, ele quer saber quanto que ele vai economizar e quanto ele vai lucrar. Ele está certo? A pergunta que não se cala é: qual é o valor dele sobre isso, sobre esses dois termos? O que é lucro para ele, o que é prejuízo e o que é investimento. É o valor que ele carrega, o que ele materializa sobre esses conceitos. Por quê? Porque falar de ESG, de sustentabilidade, o valor muda. É um valor, é um ganho, é um acúmulo de capital imediato, onde eu fico rico da noite para o dia, ou que tudo que diminua a minha conta bancária é prejuízo e não investimento, ou é investimento. Percebe? Porque são coisas diferentes. Aí vem a provocação. Quais empresas, não é para citar, mas assim, em termos de porcentagem ou de uma percepção, as empresas que vocês conhecem que investem tanto em capital humano, quanto em equipamentos, quanto em tecnologia. Investe no sentido de capacitação, melhores salários. Como é isso para vocês? Vocês acham que isso está equitativo? Está tudo bem? As pessoas, os colaboradores, eles são tão valorizados dentro da empresa enquanto capital humano, da mesma forma como outro capital investido? Olha, aquela máquina que eu comprei custou $300 mil. Esse valor dessa máquina, ele tem o mesmo peso que o valor do capital humano que ele tem? Me conta um pouco disso. Estou generalizando, lembra? Eu falo ou você fala primeiro? Eu vou permitir você falar, Douglas, rapidinho. Não, é o seguinte, né? O que a gente percebe hoje em dia tem essa visão. Eu vou comprar uma máquina que vai fazer o trabalho de 10, 20, 30 pessoas, como tem hoje, né? Sim. Só que quem vai operar essa máquina? Eu vou dar condição para esse trabalhador? Porque o que acontece às vezes? Foi uma pergunta legal. Às vezes o empresário, né, seja lá qual segmento for, ele investe muito em tecnologia, em novas máquinas e tal, né, novos processos, porém ele esquece de quem vai fazer isso. Entendeu? Boa. Então, quer dizer, o que eu vejo aí, no geral, as empresas que preparam e dão condições para os trabalhadores, condições que eu falo não é salarial, de benefício, enfim, prepara ele realmente. E depois compra o equipamento necessário, esses estão bem. Porque se enraiza nele, enraiza a empresa dele. Agora, aqueles que pensam no maquinário, o que vai acontecer? Ele vai comprar a máquina de $300 mil, daqui 6, 7 meses ele está quebrando. Entendeu? Por quê? Não tem quem opera aquela máquina. E não vai achar profissional no mercado. Por quê? Os trabalhadores, de forma geral, ele pode até entrar naquela empresa, mas não vai demorar muito tempo. Ele não vai conseguir segurar o capital humano dele ali, entendeu? A pessoa vai buscar é melhor trabalhar, muitos pensam assim, muitos profissionais, melhor trabalhar numa empresa X, que tem, vamos dizer assim, é mais simples, mas valoriza o trabalhador, dá um salário justo, tem condição de melhor do que trabalhar numa empresa Y, que é gigante, mas não dá as mesmas condições. Eu vejo muito isso, entendeu? Por que em tal lugar tão pequenininho o pessoal trabalha feliz? Porque ele tem dá condição de trabalho. Uhum. E naquela lá e tal, tem um nome e tal, é gigante, tem mais de 20 filiais aí, não para a gente lá. É just por isso. Sabe por que eu estou perguntando isso para você? Desculpa, Rodrigo, você vai falar agora, você quer dar o seu toque? Mas eu posso só... Claro. Eu posso só apimentar um pouco? Lógico. Estou preparado. Não a sua resposta, não é isso, mas acho que te dá até munição, vamos dizer assim, para o teu olhar, sabe? Porque eu já vivi duas situações. Eu já vivi como consumidora,
como cliente de uma loja, a minha percepção, tá? Diante da gestão, porque eu trabalho com gestão, eu formo gestor, Sim. então não tem como eu não ter esse olhar, né, em qualquer lugar que eu vá como consumidora. E como empresária, no momento que eu vou apresentar uma proposta, porque o diagnóstico dentro dessa jornada do ESG, dessa busca da liderança em sustentabilidade, não tem como você gerenciar ou gerir aquilo que você não conhece. Eu conheço a minha empresa? Conhece. Mas você conhece efetivamente o que você já tem de avanço em sustentabilidade na tua empresa? Não. Então, é um diagnóstico recortado mesmo, né? Direcionado para esses critérios dos 3 eixos. E quando eu divido, é só uma questão didática, mas eu divido em pesquisa qualitativa, que eu tenho que lidar, eu tenho que entender as pessoas, e a pesquisa quantitativa, que eu vou buscar os dados para analisar. Beleza? Ok. É incrível, gente. Toda vez que eu estou apresentando uma proposta, a primeira pergunta é: como que você vai fazer essa pesquisa qualitativa? Você vai tomar muito tempo dos funcionários? Exatamente. Mas da quantitativa está tudo bem. Então, isso é um ponto de atenção. Sim. É um ponto de atenção. A questão do capital humano, lembra? Né? É esse peso. É um peso e 2 medidas. Entendeu? Então, assim, você vai tomar o tempo dele de produção? Que história é essa? Trocando a palavra. Sim. Então, qual é o valor que o empresário tem, literal, sobre o colaborador dele? E esses dias eu estava no supermercado, como toda dona de casa, porque eu também sou dona de casa. Eu estava no mercado, numa gôndola, e tinha uma moça, uma senhorinha, varrendo lá, fazendo a limpeza, ali próximo do hortifruti, da gôndola. E chegou, não sei se é gerente, mas um superior dessa moça, dessa jovem senhora. E eu ali, era uma gôndola mais específica de produtos naturais, marcas naturais, tal, farináceos, e ele questionando assim aquela moça que estava varrendo, que ela precisava ser melhor na criatividade dela para fazer a propaganda, a visual, a comunicação visual da gôndola de forma mais atrativa para o cliente. E ela entrou em desespero, assim, contida, com a vassoura na mão, e ficou olhando para ele, que ela sabia escrever. Então, eu percebi que ela era a menina da letra bonita, que a gente vê nos mercados, né? Mas ele estava tentando tirar dessa moça uma competência que eu senti nela, primeiro, o medo de decepcionar, ao mesmo tempo, o medo de contar que ela não estava entendendo o que ele estava pedindo, porque ela falou que já tinha feito e que tinha que melhorar, ela precisava entender o que ela precisava melhorar, e eles não estavam, a comunicação deles estava muito confusa. Vocês entenderam, gente? Sim. Você percebe? Eu não estou questionando a moça que estava com a vassoura na mão. É o contrário. Se ela é boa para escrever, será que ela também não é boa para criar? Vamos pegar essa moça e tirar ela desse operacional, ou, além desse operacional, começar a investir nessa moça para que ela possa ter um avanço intelectual, que é uma questão de conhecimento, porque não é uma questão de não saber aprender, é não ter oportunidade de aprender. Então, lembra a vigilância que eu falei para vocês agora há pouco? O capital humano, às vezes você tem talentos dentro da sua empresa que está sendo subutilizado, mas como você não tem o mesmo valor
no seu capital humano que você tem na sua máquina de $300.000, porque ela está materializada ali, e ela funciona como você quer, apertando o botão, o teu valor também interfere. Então, eu queria apimentar um pouco para você responder aí como você vê a empresa. De maneira assim, também bem genérica, e vou tentar trazer uma resposta bem completa, mas de maneira bem sucinta. Realidade de mercado hoje. Que nem eu falei, mais de 300 clientes aí, a gente tem uma rotina de visita, de conversa com todos esses empresários. E eu tento trazer com eles uma relação um pouco mais íntima. A ideia é construir relacionamento. Isso até por questão de mercado, tal, enfim. Tá Quando a certo. gente chega nesse entendimento, é unânime a reclamação de todos. Eu não tenho capital humano. A gente não é que não tenha internamente. Se eu, quanto fabricante, quero ampliar a minha fábrica, trazer uma máquina nova e pôr alguém para operacionalizar, eu não encontro esse alguém para operacionalizar. Às vezes por falta de treinamento, ou às vezes a operação da máquina pode ser até simples, mas eu não encontro pessoas dispostas no mercado, né? Então, eu passo por isso até interno lá, é uma realidade minha. Eu quero ampliar, eu quero crescer. Hoje eu tenho 300, mas a minha meta é chegar em 1.000 clientes. Mas quem toma conta disso tudo? Porque o Rodrigo tem um limite, os auxiliares do Rodrigo têm um limite, o gerente da Franco tem um limite. E aí, como é que eu trago? E eu trago uma pessoa para trabalhar no escritório, ar-condicionado, aguinha, café, trabalha diretamente comigo, conversa. Então, preciso levar a minha mãe no médico, preciso não sei o quê. Essa é a realidade. E aí eu trago pessoas, faço treinamento, e essa pessoa só está ali durante 6 meses, porque depois ela quer tirar um período de férias para receber seguro-desemprego e depois voltar. Então, a percepção que eu tenho, quanto empresário, quanto todos os empresários, é que já não se tem mais capital humano, né? E quando tem, para fora da empresa, é muito precário, é uma realidade que eu enxergo. Por isso que, em alguns momentos, o empreendedor ele pensa assim, eu vou comprar a máquina de $300.000 e vou ter que trazer alguém, às vezes, de fora. Eu conheço empresários que contrataram angolanos para trabalhar, não tenho nenhum problema com isso, mas não conseguiram. O problema que eu vejo é que na cidade dele, aonde ele está lá há 40 anos, é uma empresa boa, uma empresa que paga bem, o trabalho não é um trabalho assim, inclusive ele implementou ESG, né, é um cliente que eu tenho muito contato. Ele teve que trazer 40 profissionais de fora, porque internamente, na região onde ele está, não tinha. E, curiosamente, os profissionais de fora trabalharam melhores do que os que ele já tinha lá, porque ele falou para o pessoal assim, galera, vocês precisam produzir tanto e acima disso vocês vão ter uma recompensa financeira, tá? Beleza. Aí, ao invés do pessoal ter o engajamento para chegar, para produzir e gerar mais valores, até mesmo para os profissionais, os brasileiros que ali estavam, não na sua totalidade, mas ali uma porcentagem, diminuiu o ritmo de trabalho e falava, já fiz pelo dia. Tchau, tô indo para casa, já ganhei o que eu queria. E quem ele trouxe de fora teve uma pegada totalmente diferente. Então, vou produzir, porque a minha ideia é essa, é ter capital, é ter reconhecimento, né? Então, eu tenho um pensamento do oposto. Eu acho que falta pessoas no mercado com esse interesse em trabalhar, em crescer internamente. Por outro viés, também entendo que em algumas empresas não existe esse investimento de capital humano nem do que está lá dentro e nem com boas condições de trabalho para quem está adentrando. É uma questão de oferta. Quando eu não era empresário, que eu procurava emprego, a minha pergunta para o empresário era: beleza, e quem estava aqui antes de mim saiu por quê? Algum Isso. motivo tem. Então, entender isso, né? E hoje, infelizmente, a gente vive nesse mundo que é um mundo muito com as coisas muito rápidas, né? Então, são informações rápidas, Instagram bombardeando com muita informação rápida. A gente tem muita descarga de dopamina, é tudo muito rápido, né? E as pessoas querem isso, querem tudo com muita velocidade. E a gente tem que tentar entender
esse conceito e o lado empresarial. Então, eu penso assim, é muito mais fácil o empresário realmente investir numa máquina que vai produzir lá 200 mil peças hora, e depende de um profissional, quer dizer, é muito mais fácil ele achar um do que achar 200 para cada um produzir 1.000, né? Então, quando ele faz essa conta, eu entendo o empresariado quando ele olha e fala assim, para mim tem muito mais valor trazer a máquina. Porém, eu vejo esse lado social e digo, a gente está vivendo num mundo em que se eu, Rodrigo, falo por mim, tenho 31 anos aí, eu, Rodrigo, se eu não fosse empresário, eu estava arrebentando no mercado profissional aí fora. Mas eu chegava pequeno e comprava a empresa do cara depois. Porque as pessoas hoje, os profissionais que a gente tem hoje no mercado, assim, é uma disparidade do que teve da década ali de 90, que a gente volta a falar das gerações, né? Ali o pessoal de 90 ali, que é a minha geração, é outra cabeça. Eu já contratei pessoas ali do ano 2000, né? Que não vai. Aí você pega uma pessoa de 90 e a pessoa tem uma pegada diferente. Então, essa percepção social eu acho que é importante e é válida dentro disso tudo, de dizer, olha, invista em máquina, mas tem um certo receio ou uma certa apreensão, um certo paradigma em investir no capital humano. Não julgo se é certo ou se é errado. Eu acho que o empresário tem que entender o seu momento de investimento. Porém, nos empresários que eu visito, a realidade hoje, infelizmente, é essa. Vou investir em máquina, vou comprar mais máquinas, lembrando que precisa operacionalizar, né? Igual o nosso amigo que mencionou, precisa de uma pessoa, mas eles levam em consideração isso, é uma pessoa só. Vou deixar um gostinho de quero mais, gente. A gente tem muito assunto aqui para conversar, mas vamos ter que fazer no próximo episódio. Fazer em módulos, né? Vamos fazer em módulos, Vamos né? dividir porque a conversa está muito boa. Nossa, muito boa. Se deixar legal. aqui, né, Tiago? A gente fica direto, hein? Espera o Bar São Pedro abrir para tomar um shopping depois. Brincadeira. Mas, sim, sensacional, pessoal. Muito, muito bom. Antes disso, quero deixar Nossa. uma lembrancinha para vocês. Ai, muito Já tem, obrigada. né? Eu já tenho. Mas é bom, né? Já É vai bom pra guardando a fazer proteção. propaganda. Vixe, lógico. Sim, pessoal, muito sensacional. Gostei muito. E eu, sim, bom, pode abrir. Depois Pode a gente. abrir? Pode abrir. Que sensacional. O próximo eu já vou trazer a minha. Que demais. Muito obrigada, viu? Adorei. E sim, eu gostaria, né, que vocês deixassem, né, uma mensagem do que nós falamos aqui, tá? Sobre essa questão, né, de ESG, de desenvolvimento sustentável, né, da questão ambiental que faz parte do nosso dia a dia. E para o nosso público, né, o que vocês têm a dizer, uma mensagem? Pode começar, Cátia. Pode. Bom, primeiro agradecer esse bate-papo, foi sensacional. Assim, eu acho que a disposição, né, de uma manhã se juntar para refletir, eu acho importante demais. E não existe verdade absoluta, né? E agradeço muito, muito bacana te conhecer, Rodrigo, de verdade. Douglas, eu já tinha uma admiração por você, assim, incrível, porque você é uma pessoa que, nos nossos colegiados, você sempre fez a diferença, né, dos que eu participei. Então, estar aqui com você é uma honra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né, a sua presença, você está conosco aqui e prestigiar o nosso canal. Seja bem-vindo sempre, tá? Tem uma ideia lá, vamos falar sobre tal assunto, a gente marca um horário aqui, vem cá e fala. Legal. Tá? Rodrigo, mais uma vez, né, Rodrigo, com a gente aqui, sempre, né? Obrigado aí, né? Agradeço toda a questão da produção, da organização em si. Muito obrigado, Douglas, pelo convite, né? Muito obrigado, Cátia, pela participação. Falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade é algo que tem que ser uma realidade hoje, né? Não só nas escolas, no fundamental, mas na sociedade como um todo. Então, espero que a gente continue esse assunto aí
mais vezes e pode contar sempre comigo para eu estar sempre aqui. Muito obrigado. Eu agradeço não só a sua presença conosco aqui, mas também o apoio que você dá para o nosso canal. Tá? Tamo junto. Seja bem-vindo sempre também. Pessoal, antes de encerrar, né, é um recado importante, né? Vocês que nos ouvem, nos assistem, né, vamos lá, né? Dá o seu like, né? A gente está em todas as redes, a gente está no YouTube, nosso canal do YouTube, a gente está no Instagram, no Spotify, no YouTube Music, no TikTok, né? Alguns videozinhos rápidos lá, né? Então é importante você curtir, compartilhar, né? Você que está nos ouvindo a primeira vez, vamos lá, vamos se inscrever no canal que é importante, tá? O canal depende, né, de vocês e vocês são o nosso objetivo, tá? É transmitir conhecimento, atualização, discutir ideias para que vocês, né, levem para o dia a dia de vocês. Então é super importante a participação de vocês no nosso canal 100% no Alvo em todas as redes sociais. Eu posso só fazer o fechamento Pode. Opa. do pensamento de sustentabilidade, Sim. rapidamente? Eu queria assim, arrematar tudo isso que a gente conversou, que esse é um espaço sensacional para que a gente traga provocações para reflexões. Isso é muito importante. O que nós é a mesma coisa quando nós estamos em casa, que nós temos que parar para pensar como foi a nossa semana, como foi o nosso dia. A questão da sustentabilidade, tanto no mundo corporativo, quanto no terceiro setor, quanto na gestão pública, a gente tem que partir do princípio que é uma jornada e que não existe mocinho e bandido nesse processo de novo desenho. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu fiz a pergunta da relação da máquina com o capital humano, foi justamente para trazer à tona essa reflexão que muitas vezes a gente não percebe o nosso entorno. Não significa que é ruim ou é bom, mas que a gente não percebe o nosso entorno. E para uma empresa, ela realmente poder colocar no enxoval dela, colocar no site dela, que ela é uma empresa que está trilhando a sustentabilidade ou o ESG, o eixo social, que começa pelo olhar para dentro, para os seus colaboradores, é ponto fundamental para que tanto os equipamentos, a tecnologia e o capital humano se conversem. É só isso. Uhum. Não é uma questão de substituição, mas vão ter coisas que vão ter situações de substituição e ok, né? E o mercado hoje ele está num desenho onde tem que ser revisto o que a gente considera como bom salário, tem que ser revisto o que a gente considera como produtividade, tem que ser revisto hoje esse olhar. Então, assim, se é prejuízo ou é capital eu deixar de acumular 70% da minha receita e acumular 60%. Cara, com 10% dá para fazer coisas incríveis. E é investimento. E é uma questão de organização. É simples assim. E dentro do cronograma anual, você pode fazer isso com tranquilidade. Sim, então, eu com queria certeza. fazer esse fechamento, que as provocações elas vieram justamente para falar, olha, quais são os meus limites e quais são as minhas possibilidades. Isso. É só esse olhar mais contextual mesmo. Legal. Quer complementar alguma coisa? Não, Não? perfeito. Pessoal, então, né, eu gostaria de agradecer a vocês, tá? Primeiramente nos nossos parceiros, né, e também nos nossos patrocinadores, a LR Soluções Engenharia, tá? Quando se fala em laudos, né, em certificações de segurança do trabalho e treinamento também, em NR10, 18, 12, né, enfim, a questão de laudos de NR15, 16,
a EDR faz todos esses trabalhos, né? Tem esses, vamos dizer assim, esses serviços, e é a solução para você, né, empresário, que precisa desses serviços, né? E a EDR, nosso amigo André, ele executa com precisão, né? Precisou de serviços de segurança do trabalho, engenharia, é com a EDR Soluções. A Franca Ambiental hoje, né, uma presença ilustre aqui do Rodrigo Franco, né, a Franca Ambiental, ela atua na questão de licenciamento ambiental, né, implantação de certificações, na questão também, por exemplo, de treinamento, né, relacionado à questão ambiental, também de segurança, né, Rodrigo, se não me engano, né? Sim. Contra incêndio. Você precisou de alguma solução na área ambiental, de sustentabilidade, certificações, licenciamento, né? A Franca Ambiental está aí para isso, certo? E outra coisa, pessoal, né? Não é porque o Rodrigo está aqui não, mas a Franca Ambiental é uma empresa que, né, realmente resolve. Precisou de alguma documentação, de algum treinamento, orientação, certificação e licenciamento, é com a Franca Ambiental. A Gestione Agro, que é especialista, né, na questão do agronegócio, na questão do plantio, da colheita, né, de todo o segmento, açúcar de álcool, cana-de-açúcar, questão do algodão, da soja, né, café, milho, né, precisou de apoio no seu agronegócio, a Gestione está aí para resolver para vocês também. A Impacto Engenharia Industrial, que é uma empresa que desenvolve serviços para poder, vamos dizer assim, implantar soluções para a questão de produção, melhorar a produtividade, né? O layout da indústria, a forma melhor de se produzir. A Impacto Engenharia Industrial resolve para você tudo que você precisa nessa questão de produtividade. Quer melhorar a sua produtividade? A Impacto Engenharia Industrial resolve para vocês. E a Macfio Locações, né? Pensou em equipamentos de locação para construção civil, pensou em plataforma elevatória, né? A Macfio resolve tudo para vocês, tá? Macfio é uma empresa que nós temos aqui na nossa região, que tudo que se fala em construção civil e equipamentos para locação é Macfio, tá bom? Pessoal, mais uma vez, né, muito obrigado por nos ouvir, né? Kátia, né? Muito obrigado por estar aqui, seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui hoje, né? Muito obrigado pelo apoio ao nosso canal também, tá? E seja bem-vindo sempre. E vamos marcar outros aí, tá? Outros episódios com outros temas, né? Disposição, gosto muito. Como a Kátia falou, a gente pode desenvolver uns módulos aí de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Vamos junto nessa jornada, né? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.